Amém? Pode se sentar, por favor. As crianças podem estar saindo. Aleluia. Boa noite para aqueles que eu não cumprimentei. Estou vendo que tem visitantes. Deus abençoe, viu? Que vocês se sintam à vontade. Glória a Deus. Se tiver mais algum visitante, seja bem-vindo em nome de Jesus. E eu quero convidar a igreja a abrir a palavra de Deus no livro de Lucas. Lucas capítulo 16, versículo 27 ao 31. Aleluia. Amém. Lucas, capítulo 16, no versículo 27, diz assim. Eu gostaria até que você abrisse mesmo a sua Bíblia, mesmo nós tendo data show aqui, porque você vai ler versículos tremendos. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Que lugar seria esse, igreja? O inferno. Versículo 29. Respondeu a Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Versículo 31. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouve a Moisés e aos seus profetas, tampouco deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? O tema dessa palavra é: você acreditaria? Mas acreditaria em quê? Uai, isso aqui que eu estou falando para vocês. Quem não conhece essa passagem aqui, é a parábola. A parábola é uma história que fala do rico. Deixa eu ver como é que está aqui no subtítulo. O rico e o mendigo. Só que a Bíblia fala o nome do mendigo. Vocês lembram qual era o nome? Lázaro, isso mesmo. E o que fala essa parábola? O que conta? Diz que um homem rico, ele dava festas todos os dias. Está lá, está escrito. No versículo, não precisa abrir, mas no capítulo 16, versículo 19, disse que todos os dias se regalava esplendidamente. O que é se regalar esplendidamente todos os dias? Todos os dias tinha festa na casa dele. Diz que ele se vestia com roupas caras. As roupas dele eram as roupas. Mas na mansão, no palácio que ele morava, bem na porta, a Bíblia diz que jazia. Jazia o que é? Ficava ali constantemente, não saía dali. Um outro homem, mas ele era mendigo. E ele se chamava Lázaro. Aí diz que aconteceu um probleminha lá, tal. Morreram os dois. A palavra de Deus diz que os anjos vieram buscar o mendigo e o sepultaram. Os anjos vieram buscar o mendigo, mas o rico foi sepultado, só fala assim. E a parábola continua, dizendo que quando eles chegaram no inferno, porém o mendigo que foi levado pelos anjos, ele o levou ao seio de Abraão, e o outro ficou de um outro lado, porque não fala que os anjos o levou. Apenas diz, os anjos levaram o mendigo, e o rico foi sepultado. E não pense vocês que rico aqui é questão de dinheiro. Tire isso da cabeça. Jesus estava tentando mostrar alguma coisa para algumas pessoas, e elas não entendiam. Eu espero que vocês entendam. Amém? Aí disse que, estando o rico de um lado, ele conseguia ver Lázaro do outro lado. De modo que Lázaro não conseguia ver o rico lá de onde ele estava. E quando o rico ele olhou, ele falou: mas não é possível.
O rapaz ficava na porta da minha casa. Eu até deixava sobrar lixo para ele comer. Ele vivia comendo das migalhas que saíam da minha casa. Quantas vezes eu falei para colocar um prato de comida para ele lá fora? Quantas vezes eu ofereci um suco para ele? Por que ele está lá e eu estou aqui? E de repente, igreja, diz que começou um tormento na vida daquele homem. E ele começa a relatar que começou um fogo queimar. E aquele tormento foi aumentando, a ponto dele gritar lá para aquele que estava lá ouvir. E ele gritava: pai Abraão! Abraão falou: ai, agora eu sou pai? Parece que eu não lembro desse rapaz nunca falar comigo. Pai Abraão! Aí diz que o Abraão virou para ele e falou: fala, filho. Aí ele diz: está vendo esse moço que está do teu lado aí? O que era mendigo lá na terra? Porque na terra eu era rico. Na terra ele era pobre, agora eu sou mendigo e ele é rico. Está vendo esse homem aí? Ele chama Lázaro. Quantas vezes eu dei de comida para ele, quantas vezes eu dei um copo de suco para ele. Então pede pelo menos que ele saia daí e molhe a ponta do dedo dele nesta água e venha passar nos meus lábios, porque está queimando demais. Eu estou aqui em tormentos. Abraão fala para ele: nós não podemos ir. Por quê? Porque tem um abismo entre nós e você, de modo que você não consegue passar para cá, e eu não consigo ir aí. Então, meu Deus do céu, acabou a esperança para aquele homem, né? Sim, tinha acabado a esperança para aquele homem. E Jesus, contando essa parábola, ele contava por quê? Para quê? O que ele queria que as pessoas acreditassem? Na verdade, Jesus, quando ele estava falando dessa parábola, você que está com a Bíblia aberta, volta alguns capítulos. Eu não vou pedir para abrir, mas eu quero, por favor, que vocês acompanhem com os olhos de vocês, aqui no capítulo 15. Aleluia. No capítulo 15, na verdade, Jesus já estava falando. Entendam bem aonde eu quero chegar com essa pregação. Primeiro, eu vou ter que explicar algumas coisas para vocês entenderem a pregação. Jesus, então, contando aquela parábola do mendigo, mas em que circunstâncias e o porquê que Jesus estava falando sobre aquela parábola? Voltando um pouco antes, no capítulo 15, diz que Jesus estava falando com seus discípulos. E de repente se aproximou dele os publicanos. Aliás, ali fala que Jesus estava falando com seus discípulos, os publicanos e os pecadores. Mas a Bíblia diz que já tinha outras pessoas ali que estavam ouvindo a palavra de Deus. Eram os fariseus e os escribas. Pode olhar aí no capítulo 15, no versículo 1. Só que na hora que os publicanos e os pecadores aproximaram de Jesus, os fariseus e escribas começaram a reclamar um com o outro. Reclamarem o quê? Não gostaram. Não gostaram por quê? Se você não conhece bem essa passagem, eu vou tentar traduzir um pouquinho melhor. Pecadores e publicanos é a mesma coisa de terem prostitutas, prostitutos e ladrões, porque publicanos, cobradores de impostos, era considerado por aquele povo como ladrão. Então era a mesma coisa de Jesus estar recebendo os ladrões e as prostitutas. Mas aqueles santos dos religiosos, porque fariseus e escribas eram os líderes, era o povo que entendia da palavra. E eles eram os santos, então eles falam assim: mas como é que esse cara pode receber perto dele esse povo? E Jesus então começa a explicar algumas coisas no capítulo 15. Então ele já começa direto falando sobre a ovelha perdida.
Aí Jesus da ovelha perdida, ele vai para a parábola da dracma perdida. Da dracma perdida, pode ver aí qual que é o próximo. Filho pródigo. Na verdade, Jesus estava pregando, era para os religiosos. Jesus estava explicando para eles que as pessoas às vezes se desviam. Jesus estava explicando que muitas vezes, por alguma loucura, a pessoa ela sai da sua presença, mas elas podem voltar. Jesus não deixou de amar o pecador, de forma alguma, mas aqueles religiosos não entendiam isso. E Jesus começa a dizer que há festa no céu quando um pecador se arrepende, quando um filho volta para a casa do pai. Amém, igreja? Jesus estava explicando isso para eles, mas o coração duro, o coração fechado que não entrava aquilo. E Jesus continua, e eles não entendem. Então Jesus, olha aí o que está escrito. Deixa eu ver se eu vou passar para essa parte. Ainda vou ficar aqui. Essa eu quero, por favor, que você coloque Lucas no Data Show para mim. Capítulo 16, versículo 8 apenas. Eu não vou pedir para abrir todo não. Então Jesus, não desistindo dos religiosos, não desistindo dos fariseus, dos escribas, e também ensinando os pecadores, Jesus propõe mais uma parábola. E essa parábola é sobre o administrador infiel. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, está no capítulo 16. Do versículo 1 ao 13. Mas eu vou pedir para o 8 ficar aqui. De repente, ele começa dizendo assim: um homem contratou um administrador. Mas esse administrador começou a roubar o seu patrão, que também era chamado de senhor. Naquela época, o patrão era senhor, só que com S minúsculo. Diz então que aquele administrador infiel foi chamado no escritório para conversar com o patrão, e o patrão disse assim para ele: olha, estou preocupado com você. Mas por quê? Eu ouvi dizer, não vou te contar quem falou para mim, que você está me roubando. Eu? Te roubando? Ele ficou mudo. Aí o patrão disse para ele: comece a me prestar as contas, porque eu vou demitir você. E deixou, falou com ele, e ele foi arrumar toda a documentação, foi arrumar tudo aquilo que ele precisava para provar para o pastor, aliás, para o patrão, que estava tudo em dia. Mas ele pensou: eu estou frito. Se eu for demitido como eu sei que eu vou ser, eu vou trabalhar onde? Eu não tenho força para cavar a terra, para abrir buraco. E mendigo jamais serei. Eu tenho vergonha de pedir esmola. Então eu preciso dar um jeito na minha situação. E diz que aquele administrador infiel começou a chamar os devedores do patrão. Começou a chamar as pessoas que deviam para o seu senhor. E o primeiro que chegou lá, ele perguntou: quanto é que você deve para o meu senhor? Ele sabia quanto que eles deviam. Aí diz que a pessoa, o devedor, tirou lá um papel, falou: olha, eu devo 100 barris de azeite. Então ele pegou a caneta, pegou a conta dele, pediu que a pessoa escrevesse com a sua própria mão, assim: apaga aí, rasura. Em vez de 100, você agora passa a dever só 50, tá bom? Uai, mas por quê? Porque eu sou brother, cara. Sou seu amigão, tá bom? Não esquece que eu estou te beneficiando não, ok? Porque na cabeça dele, se ele beneficiasse as pessoas, o que você acha que ele ia conseguir das pessoas quando ele realmente fosse demitido? Então esse era a astúcia, o plano dele. Então com a própria mão a pessoa rasurava e escrevia lá: 50 barris.
Ok, obrigado, tchau, tchau, Deus abençoe. O próximo, o outro, ele perguntou: quanto que você deve para o meu senhor? E ele disse: eu devo 1000 medidas de trigo. E ele pediu para a própria pessoa, mais novamente escrever, a própria pessoa escrever, que a partir daquele momento, ela só devia 800 medidas. A pessoa que estava de frente para ele, era tão mentirosa, tão pecadora quanto ele, mas estava recebendo benefício. Vocês estão entendendo? Aí de repente ele foi prestar conta para o seu patrão, e ele chegou e mostrou todas as contas. O patrão olhou para ele e falou assim: mas você é esperto, hein? Você é muito esperto, você é muito inteligente, cara. Você é muito astuto. E ele ainda acabou elogiando ele. Mas não pense que esta passagem é Deus ou Jesus que está elogiando a pessoa que trapaça, que ganha dinheiro ilícito. Não é. Não foi Deus e nem Jesus, mas foi o patrão que disse para ele: e agora? Como é que eu vou provar que você me roubava? Se eu chamar os devedores, eles não vão abrir a boca, porque os devedores passaram para o teu lado, né? Se os devedores passaram para o teu lado, quem é que vai te entregar a mim? Ninguém. Jesus falou isso. E aquele povo tudo escutando, os fariseus escutando, os escribas, o outro pessoal, os discípulos todos escutando, eles perguntavam: aonde é que Jesus quer chegar com isso? Aonde é que Jesus quer chegar com isso? E Jesus chegou. O administrador, ele se justificou a si mesmo. Ele se justificou a si mesmo e justificou os devedores. Ou seja, ardilosamente, pessoas chegam perto de vocês e dizem assim: isso não é pecado não. Você acredita mesmo que Deus vai fazer isso? Hã? Você acredita mesmo que Deus ele vai destruir o mundo? Você acredita? Você acredita que por amor você não pode ter um amante? Você não acredita nisso? Ah, mas aonde é que está escrito? Não, está escrito, mas é Velho Testamento, ó. Não tem como no Novo Testamento a pessoa andar deste jeito. Isso não existe. A mesma coisa. A mesma coisa o administrador infiel estava explicando para aquele povo. Se nós, um combinar com o outro e falar a mesma coisa, não tem como a gente ser julgado, porque não tem provas. Então ele justificou a si e a eles. Então Jesus estava querendo dizer o que para aqueles fariseus? Aquele povo religioso que achava que só eles herdariam o reino dos céus. Vamos ver se isso é verdade? Abram, por favor, em Lucas 16, versículo 15. Peraí. Antes no 8, né? Põe no 8 novamente, por favor. E louvou aquele senhor, um injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Aqui aquele senhor com letra minúscula era o patrão. Foi no momento em que ele elogiou o administrador, e as pessoas ao lerem essa passagem ficam em dúvida. Mas como é que ele pode ter sido elogiado? Ele não foi elogiado por Jesus. Ele não foi elogiado por Deus. Pelo contrário, Jesus estava usando isso daqui para chegar onde ele queria. Amém? Lucas, então, capítulo 16, versículo 15. Olha o que está escrito. Jesus, então, passa a conversar diretamente com os religiosos e diz assim: vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o seu coração, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. O que vocês andam fazendo perante Deus não vale nada, é abominação, é maldito. E vocês ficam
justificando o outro, achando que o peso da glória de Deus não vai vir. Então, o que Jesus estava sugerindo que eles fizessem, igreja? Confessassem os seus pecados. Que eles acreditassem que aquele homem que falava com eles é o Filho de Deus. Acreditassem que aquele homem que estava ali era o único que poderia justificá-los. Então, nesta terra, não adianta se a pessoa é muito astuta, muito inteligente. Uma hora ou outra, Deus vai pegar você na sua própria sabedoria. Então, Jesus não parou, não desistiu dos religiosos e continuou mais uma vez contando mais algumas coisas. Por quê? Porque eles ainda não tinham entendido. Você entendeu por que o Senhor te trouxe na igreja? Você entendeu quem é o centro da sua conversão? Vocês entenderam? O centro da nossa conversão é Jesus. Ele é o único caminho que pode nos levar até o Pai. Até Deus, qualquer caminho leva. Só que no grande dia do juízo final, tem pessoas que vão enfrentar a Deus como Deus, mas tem pessoas que vão enfrentar a Deus como Pai. Eu sou o único caminho que leva até o Pai. Jesus sempre disse isso. Então, se você quiser conhecer Deus como Pai, você tem que passar por Jesus. E por Jesus, você não vai poder ficar se auto-justificando. Então, para aqui esta noite de jogar a sua responsabilidade na vida da outra pessoa. Hoje aqui o Senhor quer que todos nós possamos nos responsabilizar dos nossos próprios atos, sem acusar ninguém. Eu fiz porque eu não quis, eu não fui porque eu não quis, eu não vou porque eu não quis, eu não vou fazer porque eu não quis, e até para o Senhor eu não faço porque eu não quero, Pai. É assim que nós temos que ser. Não, Pai, eu não fui no culto na igreja domingo porque a pastora desceu o cajado lá de cima. Então eu não volto mais. Fui eu que desci o cajado ou a pessoa que decidiu não voltar mais? O que vocês acham? É por causa da máscara que vocês não manifestam? Nossa, parece que eu estou pregando online, não tem uma viva alma aqui. Oh, meu Deus. Aí no lugarzinho vocês podem manifestar, gente. Fala a verdade. As pessoas saem da igreja ou decidem pecar porque elas ouvem o que não gostam ou porque elas não querem fazer o que é o certo. Não querem. Não querem, joga sempre a responsabilidade em cima de outras pessoas. Mas nós não somos assim, igreja. Porque se nós nos justificarmos, nós não precisamos ser justificados por Jesus. Entenderam? E Jesus ainda continua falando. E outra coisa, tem uns que leem essa passagem do rico e do mendigo e diz que isso não aconteceu. Diz que isso aqui é uma mentira. Diz que Jesus usou uma historinha que nunca aconteceu para ele falar o que ele queria. Agora, pare e pensa, será que Jesus precisa usar uma mentira para falar de uma verdade? Será que Jesus precisa se justificar usando mentiras para tentar provar que o que ele fala é a verdade? Não, se está aqui, eu acredito e ponto final. Amém, igreja? Glória a Deus. Ok, mas por que Jesus, então, citou essa parábola? Coloca novamente Lucas, capítulo 16, versículo 27. Dá uma olhadinha no que está escrito, e eu te faço essa pergunta. Por que Jesus citou essa parábola? O que é que tem a ver o mendigo e aquele homem rico, o mendigo chamado Lázaro, com tudo isso que estava acontecendo, e Jesus falando de filho pródigo, de ovelha perdida, de dracma perdida, Jesus tentando dizer que aquele que volta para a casa do Pai, o Pai o recebe. O que tem a ver Abraão falando com um homem do seio de Abraão, do outro lugar do inferno? Aonde é que Jesus quis chegar?
Vamos ler novamente, que agora você vai entender melhor essa passagem. Versículo 27. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Quem é que o rico queria que voltasse para a casa paterna dele? Lázaro. Quem que falou aí? Ô, menina inteligente. Maria também, né? Orgulho de você, Maria. Lázaro. Ele não queria que Abraão voltasse. O rico disse: pelo amor de Deus. Gente, o cara nem falou da mulher, nem falou dos filhos. Eu tenho 5 irmãos. Se você mandar Lázaro voltar dos mortos lá na minha casa, eles vão acreditar. Acreditar em quê? Acreditar que o inferno existe, que não é uma condição, que o inferno não é aqui na terra onde eu morava. Pede para Lázaro ir lá, Abraão. Se ele contar que aqui eu estou em tormento, que o negócio é sério, que eu nunca mais vou sair daqui, meus irmãos vão acreditar na pregação. Versículo 28, 29. Olha o que Abraão responde. Eles têm quem? E os profetas. Eles têm a lei de Moisés. Eles têm os livros dos profetas. Só ler. Só ouvir. Aí ele responde, se justificando. Versículo 30. Não, pai Abraão. Alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco deixarão persuadir ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Onde é que Jesus queria chegar com isso? Eles não falaram nada. Mas na hora que Jesus falou todas aquelas parábolas e eles não entenderam, eles não respeitaram e eles não acreditaram, Jesus já sabia o que é que viria em seguida. Sou eu que entendo que era isso aqui que esses fariseus religiosos e escribas estavam pensando. E saduceus também. Era isso que estava na mente deles, mas antes de chegar como palavra na sua boca, na boca deles, Jesus já falou antes. Sabe quando você está conversando com uma pessoa e Deus dá uma palavra de conhecimento para aquela pessoa e você fica muito quieto? Você fica quietinha, irmã, para não manifestar para a pessoa que Jesus usou aquela pessoa para te pegar? Você fica bem quietinha assim, fala: nossa, mas como é que ele sabe que isso aconteceu na minha vida? Nossa, mas olha, está falando justo o que eu estava pensando. Imagina, ficaram firmes. Então Jesus começou, através de uma outra história, mostrar literalmente o que estava no coração deles. Então, vocês querem que alguém volte dos mortos? Quem é que tem esse poder para fazer isso? Mas mesmo que dentre os mortos volte alguém, eles não vão ouvir. Mas mesmo assim vocês insistem. Mesmo assim vocês querem. Tá bom. Jesus ficou quieto, falou mais nada. A Bíblia aqui já pula para outra parte, outro contexto. Ou seja, eu entendo o quê? Que dissipou, né? Foi cada um para a sua casa. Só que, passado uns dias, Jesus ele estava indo para um outro lugar. De repente ele recebe um recado. E esse recado, aleluia, faz um fechamento nessas parábolas. Esse recado faz acontecer justamente aquilo que estava no coração daqueles homens. E Jesus, já sabendo, colocou em forma de parábola. Mas que recado será que foi esse? Abram, por favor, o livro de João. Deixa eu ver aqui. João capítulo 11. Versículo 3 ao 6. Aleluia.
João, livro de João, Evangelho, capítulo 11, do 3 ao 6. Mandaram, pois, as irmãs de quem? Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, não. Não liga, não. Senhor, mas o mensageiro estava eufórico. Não liga, não. Confia em mim. Com quem você acha que Jesus falava? Com o discípulo. Jesus fala com o discípulo. Versículo, novamente, o versículo 11. Aliás, o versículo 3, perdão, eu me perdi aqui. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Maria, a sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Jesus, então, está lá fazendo a obra, pregando. E pregando para quem? Novamente para os fariseus, se vocês olharem aqui para trás. Novamente ele pregava para os fariseus, para os saduceus, para os escribas. Só que agora, aquele mesmo pessoal, aquela elite religiosa, não estava mais sozinha. Quando Jesus estava naquele momento pregando, diz que aquilo que ele falou, fez aquela multidão se dividir. Uns foram a favor e outros foram contra Jesus. E o que é que Jesus disse? Eu sou o bom pastor. Eu dou a minha vida para minhas ovelhas. As minhas ovelhas me conhecem. As minhas ovelhas sabem a minha voz. E eu as chamo pelo nome. Mas você está blasfemando. Não estou. Não estou, porque o administrador, o pastor que é infiel, ele trabalha por dinheiro. Eu não. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Então, Jesus olhou para eles e falou assim: o administrador infiel? O empregado que é infiel? Este não dá a vida pelas suas ovelhas, sabe por quê? Porque quando o lobo chega, ele é o primeiro a fugir e deixa as suas ovelhas expostas ao lobo. Por quê? Porque ele trabalha por dinheiro, ele não ama as suas ovelhas. Eu penso assim, naquela parábola anterior, do administrador infiel, Jesus termina a parábola dizendo assim: não tem como você adorar a 2 senhores. Não tem como você servir a 2 senhores, porque um você vai agradar e o outro você vai entristecer. Será que eles lembraram disso? Porque Jesus estava falando a mesma coisa com eles em outra oportunidade, mas o mesmo assunto. O mesmo assunto. Vocês são gananciosos. O que vocês gostam é de dinheiro. Mas como você pode agradar o teu Senhor, que já sabe que você rouba, e ao mesmo tempo você mentir, adulterar a documentação, adulterar tudo, para poder agradar o seu Senhor? Não tem como. Você adultera porque o que você ama é a riqueza, mas a riqueza ilícita. E eles estavam loucos de raiva, porque Jesus tinha falado literalmente o que eles faziam. Lá, no dia que ele recebeu o recado, ele tornou a dizer: vocês precisam decidir a qual Senhor vocês querem servir. Porque é certo que um vocês vão adorar
e o outro vocês vão entristecer. Nossa, eles ficaram loucos. E agora não era só aquela classe, a elite dos religiosos que foram contra Jesus. Eles tinham conseguido, nesse meio tempo, fermentar, contaminar uma boa parte do povo. Aquele povo se levantou contra Jesus, foram para apedrejá-los, e quando eu estou contando para vocês literalmente o que está nessa passagem anterior. E quando eles chegam diante de Jesus, Jesus, opa, vocês querem me matar? Vocês vão me apedrejar? Mas então me explica o porquê é que eu vou morrer, se eu só lhes ensinei coisas boas. Qual coisa boa que vocês aprenderam que é o motivo de vocês quererem me matar? A palavra de Deus diz que ele conseguiu sair das mãos daqueles homens. E quando ele estava indo, ele recebe o recado. Só que quando ele recebe o recado, ele faz uma coisa que nunca ninguém podia esperar, nem os seus discípulos. Em vez dele ir curar a Lázaro, que ainda estava vivo, ele demora mais 2 dias naquele lugar. Aí os discípulos disseram para ele: não sei, eu não entendo. Eu confio, mas não entendo. Sabe às vezes que você precisa do Senhor e as coisas não acontecem e você mesmo diz: olha, eu confio, mas eu confesso que eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo nada. Eles querem te matar e o Senhor quer ficar aqui? Jesus falou para eles o quê? Confia. Essa doença é para manifestar a glória do Filho de Deus. Iria acontecer alguma coisa. Estava para acontecer alguma coisa que elevaria a Jesus de homem comum para o Filho de Deus. Passaram 2 dias, ele vai para Betânia. Betânia era o nome de uma aldeia. Ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, pertinho, igreja. Quando você sai para fazer caminhada de manhã, você anda quantos quilômetros? Betânia ficava a 3. Então todos conheciam aquela aldeia. Quando ele chega em Betânia, Maria não quis nem conversa. E Maria amava Jesus. Maria confiava nele. Maria não quis nem conversa, porque ela e Marta mandaram o recado e ela se frustrou, ela se decepcionou, porque aquilo que ela tinha pedido não aconteceu. Jesus chega lá, cadê Maria? Fala: eu acho bom se eu nem mexer com ela, porque a mulher está uma fera. Você já viu mulher limpar a casa no dia que a casa está cheia de gente? Ela está fazendo aquilo para não pensar no problema. Eu acho melhor se eu nem mexer com ela. Por que o senhor não veio? Se o senhor tivesse vindo, ele estaria vivo. Agora eu te faço essa pergunta: por que ele precisou demorar 4 dias? Eu quero que vocês prestem atenção nas coisas que não são óbvias, mas que faz toda a diferença. Porque a Bíblia enfatiza que Lázaro já tinha quantos dias morto? 4. Porque se Jesus ressuscita Lázaro antes, então a glória não seria de Jesus. Mas por quê, pastora? Vocês lembram que do último livro da palavra de Deus, vocês lembram qual é o último livro do Velho Testamento? Qual que é o último livro? Malaquias. Qual é o primeiro livro do Novo Testamento? Mateus. Entre Malaquias e Mateus passaram 400 anos. 400 anos, Deus não falou mais com seus profetas. Deus ficou mudo. Entrou a apostasia nessa época. Os rabinos nadaram de braçada. Os religiosos começaram a ensinar o que eles queriam. E uma das coisas que eles ensinaram isso está na Bíblia de Estudo Dake. Anota aí para você comprar essa Bíblia, porque ela é fera. Só que eles ensinaram que quando uma pessoa morria e era enterrada, o espírito da pessoa ficava rodeando o túmulo. Durante 3 dias,
buscando uma oportunidade de voltar para o corpo. Vocês estão aí, igreja? 3 dias ficava rodeando o túmulo. Os rabinos ensinaram isso. Já pensou se vocês nunca tivessem lido a Bíblia e eu chego aqui em cima com título de pastora, esposa do pastor, vocês conhecem nós, vocês acreditariam se eu dissesse alguma coisa para vocês que não está na palavra? Não conhecendo a palavra? Acreditariam. Então os rabinos começaram, por causa da apostasia, sem profecia o povo se corrompe, né? Eles começaram a ensinar isso. Então Jesus sabia que o luto oficial só era decretado com 7 dias. Os 3 primeiros dias, o povo ficava chorando, orando para que o espírito de Lázaro encontrasse uma maneira, porque eram eles que se justificavam, encontrasse uma maneira de entrar dentro do corpo de Lázaro novamente. Mas no 4º dia, os rabinos ensinaram que começa a putreficação. Começa a cheirar mal, começa a apodrecer. Então, do 4º dia em diante, não adianta mais que o espírito não entra. Então, o espírito volta a Deus. Aí, o pessoal que está no luto, no velório, começa a bater no peito, pranteando o morto. Dali em diante, ele é considerado morto. Conta-se mais 3, com 4 que passaram, 7 dias, acabou o luto. Ninguém mais fala sobre Lázaro. Então Jesus sabia que se ele fosse no dia que Maria mandou chamá-lo, se ele chegasse lá e curasse o rapaz, não teria sido ele, teria sido o próprio Espírito. Então Jesus, além de ensiná-los, quebrou um paradigma, um pensamento errado, uma ideia errada, que o próprio rabino tinha colocado sobre eles. Vocês entendem que esta palavra, para a igreja hoje, é para quebrar pensamentos e ideias erradas que vocês têm? Sabia que muitas coisas que vocês pensam a respeito de Jesus são equivocadas? Sabia que as entrelinhas, o óbvio que às vezes você deixa escapar, é o que faz toda a diferença na sua vida? Minha mãe me ensinou. Meu pai me ensinou o catolicismo. Eu nunca vi minha mãe abrir uma Bíblia. Ela está me assistindo, ela vai ficar brava. Nunca vi. A Bíblia ficava uma baita de uma Bíblia lá com folha que dá até... Eu tinha gastura de pegar naquela folha lá, sabe? Era uma folha áspera. E ficava aberto no Salmo 91. Não podia mudar. Só que aquela página era bem amarelada e as outras páginas eram brancas. Ou seja, era a única coisa que a gente sabia. Você acha que eu ia contra a minha mãe? Você acha que eu ia contra o tradicionalismo da minha casa? Jamais. Até o dia que o Senhor, pela misericórdia dEle, me levou a me arrepender dos meus pecados. Você está achando que para você arrepender dos seus pecados é fácil? É a misericórdia de Deus que nos leva ao arrependimento. A misericórdia de Deus chegou na sua vida? Porque se você entende uma palavra dessa, você não vai aguentar o peso da glória de Deus. Você vai ter que subir, você vai ter que se encontrar com Ele. Você vai ter que se encontrar com Ele, porque Ele não vai desistir de você. Amém? Então Jesus, Ele explica tudo isso, essa parábola para o pessoal, ninguém entende nada. De repente, quem é que Jesus traz dos mortos? Lázaro. Não era o mendigo. Era outro. Mendigo não podia voltar. Decretado, acabou. Mas se alguém dentre os mortos voltar e voltar na casa dos meus pais e disserem o que aqui o inferno é real, eles vão acreditar. Não vão. Não acreditaram. Ninguém discerniu que um homem chamado Lázaro tinha ressuscitado. Lázaro começou a andar no meio daquele povo. Antes Jesus chegou na porta do túmulo e disse: Lázaro. Imagina o coração dele, gente. Catei vocês, seus fariseus. Lázaro, olha lá, você está conversando? Não conversa agora. Olha, porque ele vai sair. Sai aquela múmia, né? Desenrola o homem para mostrar para ele se é Lázaro ou não é. Lázaro sai.
ressuscita dos mortos com 4 dias. Que poder é esse, igreja? Lázaro sai, anda entre eles, contou o que viu lá. Não está escrito. Eu contaria com detalhes. E seria igual meu neto é. Se a pessoa virasse o rosto e falasse, olha para mim. Não terminei de falar. Eu assisto o filme com ele, dá desespero, porque eu tenho que ficar olhando para o filme, porque ele olha para mim e para o filme. Sério. Desespero, né, gente? Lázaro ressuscitou. Mudou em alguma coisa para aquele povo? Vamos ver? Abram, por favor, a palavra de Deus. Deixa eu ver onde eu anotei aqui. João, capítulo 12, versículo 9. Aleluia. João, capítulo 12, do 9 ao 11. Subnumerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro. Porque muitos dos judeus, por causa dele, voltaram crendo em Jesus. Lázaro começou a falar demais, igreja. Lázaro começou a falar de coisas profundas demais. E quando pessoas começam a falar demais de Jesus, de coisas profundas demais, é claro que o diabo vai tentar te parar. É claro que o diabo vai tentar fechar sua boca. E muitas vezes você acha que é só uma lutinha que acontece. Mas a melhor fase para o diabo é quando ele envergonha você. É quando ele envergonha os servos de Deus, por causa do nosso próprio testemunho. Ainda servos de Deus continuam se justificando, chegando diante de pessoas e falar, eu fiz isso por causa daquilo. Não, mas eu falei tal coisa porque me disseram tal coisa. Não, mas eu tratei a pessoa desse jeito por causa disso. Não, mas eu roubei aquilo lá porque ele tem muito. Então tem pessoas que ainda ficam se justificando demais e não estão aceitando serem justificados por Jesus. Ser justificado por Jesus, sabe o que significa? Eu não sou nada. Eu não merecia tanto amor assim. Eu não tenho valor nenhum, porque eu confesso que eu fiz isso. Então vem Jesus e diz, é por você que eu fui para a cruz. É por você que eu fui considerado amaldiçoado, porque eu fui pregado no madeiro. Vocês estão entendendo, igreja? Eles quiseram matar a Lázaro também, porque agora estava mais fácil Jesus pregar. As pessoas estavam acreditando em Jesus, que ele era o Filho de Deus, porque ele fazia milagres, mas ele já tinha feito tantos. Agora, ressuscitar um homem depois de 4 dias morto, o homem já totalmente podre, isso foi demais. Isso eles não esperavam. Jesus, então, por causa daquele milagre, ele foi glorificado. Você entende agora que por causa do seu testemunho, por sua causa, as pessoas vão acreditar em Jesus? Olha, só quem me conheceu, é que pode olhar para Jesus e falar, tu existe mesmo, porque olha lá quem converteu. Vocês estão olhando para mim? Tem um monte de gente que fala isso de vocês também. Tem um monte de gente, fala, aquele lá converteu, Jesus existe, hein? Oh, meu Deus. É a última conversa, entendeu? Lá em Confidência, é aqui, ó, esses dois aqui, ó. Não vou nem contar, porque senão parece que eu estou justificando eles, né? Gente ruim. Não merecia a glória de Deus. Eu falo porque são primos, viu, gente? Depois eu entendo com eles. Não mereciam. Ninguém merece. Ninguém merece. Mas quem é infiel
Quem tem dois senhores não consegue mesmo ser fiel a um e deixar o outro lá feliz também. Não. Se deixar um alegre, é certo que o outro vai ficar zangado. Eu escolhi servir a Deus de todo o meu coração. Amém? Lázaro falou demais. A Bíblia não fala quando ele morreu, mas ele morreu 2 vezes. E, sem contar, mais um homem morreu depois de Lázaro e voltou dos mortos. Você sabe quem é? Quem é depois de Lázaro que morreu, ficou 3 dias lá embaixo e ressuscitou? Jesus. Não acreditaram nele também. Pagaram os guardas para mentirem que o corpo dele tinha sido roubado, porque a profecia já existia. Não acreditaram e vão continuar não acreditando. Mas amém, a nossa função não é convencer ninguém, igreja, mas pregar a palavra de Deus. Se você crê que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, você tem a vida eterna. Então eu não estou falando aqui para vocês que vocês vão ficar ricos, que seus problemas vão acabar, porque não vão. Se você falar demais, seus problemas só vão aumentar, do jeito que aumentou o meu, porque eu falo e falo mesmo de Jesus. Mas uma coisa é certa, nós temos a garantia da vida eterna. Amém? Vamos ficar de pé, eu vou ler mais um versículo. João 12, você não precisa abrir, eu vou pedir para colocar no Data Show. E eu quero que você preste bem atenção, por favor, no que está escrito. João 12, 35. Olha só que menino eficiente. Disse-lhe, pois, Jesus: a luz ainda está convosco, por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas, não sabe para onde vai. Isso aqui não é para vocês. Isso aqui não é para mim. Por quê? Jesus está dizendo que a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Jesus estava finalizando ali o ministério dele em falar para o mundo. Jesus parou de falar com o mundo aqui e disse para eles: vocês me têm, mas é por mais um pouquinho de tempo. Igual o sol não é visto todo o tempo. Vocês estão enxergando o sol agora? A claridade? Não, é noite. Mas Jesus é o sol da justiça, ele não pode parar de brilhar. Então, com quem Jesus está falando aqui? Com o mundo. O outro versículo, por favor. Enquanto tem de luz, crede na luz, mas eles não quiseram crer. Para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, retirando-se, ocultou deles. Acabou. Nunca mais Jesus falou com eles. Dali em diante, Jesus só fala com quem? Discípulo! Os 12 que acreditaram nele. E mesmo assim, no meio deles, tinha 2 senhores. Versículo 37. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, eles decidiram não crer. 38. Só para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Vai precisar sair alguém dos mortos para pregar para você mudar de vida e você crer na pregação de Jesus? Ei, igreja, mesmo que saia alguém dos mortos, mesmo que você que está me assistindo ainda acredite que existe espíritos e serve no espiritismo, não vai adiantar. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço santo do Senhor?
Levanta suas mãos, se você creu na pregação. Aquele que crê, é revelado o quê? É revelado o quê? O braço santo do Senhor. Versículo 39. Por isso não podiam crer. Jesus, Deus não queria fazer milagres por eles. Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez, versículo 40: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam com o coração, e se convertam e eu os cure. Deus decidiu: eu não vou permitir que eles se convertam. Está escrito. Quem é que cegou os olhos? A porta aberta é de quem? E a fechada? E a tempestade? De quem vem? E a chuva forte vem da parte de quem na sua vida? E o vento forte vem da parte de quem na sua vida? Deus tira, Deus põe. Mas pare de se justificar. Pare de ficar encontrando justificativas para os seus erros. Aceitem a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Se arrependam dos seus pecados. Nós precisamos nos arrepender. Agora eu pergunto para vocês: alguém crê nessa pregação daqui de hoje? Você recebe essa palavra? Eu também recebo, meu Deus. Eu também, não precisa vir ninguém dos mortos. Eu não preciso ter medo dos mortos. Eu não preciso ter medo de fantasmas. Eu não preciso ter medo de maldição que lançam para mim. Eu não preciso ter medo do que o horóscopo diz. Estou me lixando. Vou te fazer uma macumba, pois faça. Faça. Você não precisa temer a doença. Porque se Deus falou, vou tirar, Ele tira. Não adianta você orar. Não adianta. Então quando você ora por alguém, logo você tem que saber se Deus aceitou ou não. Eu tenho temor quando demora. É porque eu já sei a resposta dele. Não temam nada que possa destruir vocês, porque o único que tem esse poder é Jesus. E Jesus não precisa mais falar em parábolas com você, porque você é ou não é mais discípulo dele. Com o mundo acabou. Por isso Deus amou o mundo. Acabou. Agora arrependei-vos, pois já chegou o reino de Deus. E o único que pode nos dar a vida eterna é Ele. Levanta suas mãos para o céu e adorem a Deus. Aleluia. Eu não mereço o seu amor. Eu não mereço tua misericórdia, mas tu viestes de longe, escutei tua voz chamando meu nome. Levanta sua mão, igreja. Canta para Ele.
deixou tudo que tinha para perdoar o mundo pecador. Meu Salvador, meu resgatador, Redentor, livrastes a mim. Meu Salvador, meu resgatador, Redentor, livrastes a mim. Me prostro aos seus pés, minha vida te entrego. Me prostro aos seus pés, minha vida te entrego. Aleluia. Você acreditaria? Esse é o tema da palavra. Sim, Pai. Eu não só acreditaria, como eu acredito até hoje. Nada do que você está precisando será deixado de lado por Deus. Nada do que você veio buscar vai ficar em segundo plano. Porque para aqueles que acreditam e creem na mensagem que é dele, nada fica para depois. Você se torna único perante ele. Para de pensar. Olha, se eu levar meu problema para Deus, eu acho que eu vou estar sendo injusta, porque ele tem tantos problemas para resolver, né? Gente, você não tem noção a soberania de Deus. Você não tem noção o poder dele. O seu problema passa a ser dele também, quando você acredita que ele pode resolver. Não adianta, tem coisas que é só ele. Tem coisas que a gente até consegue. Mas confiar, descansar, fazer renúncias, como o meu marido explicou aqui hoje, é só quem realmente crê na mensagem. Amém? Então saia daqui com a convicção: ele é teu Senhor, ele é teu Salvador, e ele é o que mais é quem mais quer que você tenha testemunho, porque as pessoas virão a ele por causa de você. Lázaro sentou na mesa com ele, mas pessoas que não acreditaram foram lá por causa de Jesus e por causa de Lázaro. Amém? Lázaro morreu, Jesus também, mas ele ressuscitou. Isso é a nossa maior garantia. Ele ressuscitou, e ele é Senhor nos céus e na terra e debaixo da terra. Não tem nada que não passe por ele. Então vai de você confiar agora. Não adianta. Que o Senhor quer trabalhar com você hoje, sabe o que é? A tua ansiedade. Entrega para ele. Amém? Vocês acreditam mesmo? Recebem essa palavra? Aleluia! Então que o braço forte do Senhor esteja sobre nós. Que os milagres, aleluia, os
forte do Senhor, os milagres do Senhor esteja vindo sobre a sua vida. É milagre, não tem como não ser, né? O braço forte do Senhor é miraculoso. E eu creio, você crê. Então você é meu irmão, você é minha irmã, porque só tem um Pai, e esse é o Deus Altíssimo, que um dia eu hei de sentar no colo dele e abraçá-lo e agradecer por tão grande amor enviar Jesus. Irmãozão meu, ai de quem mexer com a gente. Agora nós temos um irmão mais velho, hein? Eu nunca tive irmão, sempre fui apaixonada. Então que não mexam conosco. Nosso irmão é fera, hein? Amém? Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Sintam-se abraçados mesmo, em nome de Jesus. E que a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja descendo sobre você. Se tem paz aí, a paz repousa sobre você. Se não tiver, sinto muito, ela volta para mim, porque fui eu que te desejei. Tem paz aí? Então leva ela. Deus abençoe. Uma boa noite para vocês. E uma última salva de palmas para Ele.